Olá! Hoje a gente tem aqui uns materiais que, olha, traçam um contraste bem forte, né, entre o que eles chamam de civilização islâmica e civilização ocidental. Sim, é uma visão bem particular. Exato. Os textos são bem críticos ao Ocidente, sabe? Colocam ações e valores daqui em oposição direta aos princípios islâmicos que eles defendem. Isso. Então, a ideia hoje é explorar um pouco esses argumentos, os exemplos que eles usam, para a gente entender melhor essa perspectiva que está sendo construída ali. Vamos mergulhar nisso. Com certeza. E é bom lembrar, né? Nossa análise aqui vai ser focada só no que está nesses textos. Eles tocam história, política, direitos humanos, sempre nessa chave de comparação, que é bem crítica mesmo. Interessante ver como eles montam essa argumentação. Sim. E um dos primeiros pontos que salta aos olhos é essa questão da violência, né? A agressão que eles atribuem ao Ocidente. Eles mencionam as grandes guerras, Vietnã. Isso, mas parece que pegam mais pesado, assim, em coisas mais recentes. Iraque, Afeganistão. Exato. Detalham umas coisas bem sérias pra, tipo, ilustrar o ponto deles, né? Falam de tortura em Abu Ghraib, Escrevem como terríveis. assassinato de cientistas iraquianos que eles ligam a Blackwater, e ataques a civis também. Bombardeio de hospital, festa de casamento. E que depois, às vezes, vinha a desculpa do foi erro. Isso está lá nos textos. Pois é. Conectando esses pontos, né, para a visão que está ali nos materiais, isso não são exceções. São, tipo, reveladores do que seria essa civilização ocidental. Entendi. Quer dizer, não são casos isolados para eles. Não, eles argumentam que o tal progresso ocidental, sei lá, britânico, por exemplo, foi construído em cima de exploração. Citam a Índia, Ah, sim, colonialismo. exato. E lembram de supostos crimes coloniais da França. Argélia, Marrocos, Vietnã. Falam até de massacres específicos. É uma linha bem dura de crítica histórica e presente. E fica ainda mais complexo, eu achei, quando eles entram na questão do terrorismo. É um ponto que, nossa, eles chegam a dizer que potências da Europa apoiaram, assim, explicitamente o terrorismo, citam até o ISIS, mesmo que indiretamente, ao apoiar a oposição. É uma acusação forte. E vai além, afirmam que o governo americano criou e facilitou o ISIS. Mencionam até declarações de campanha presidencial para sustentar isso. Fiquei pensando, como é que eles definem terrorismo aí? Porque parece uma inversão, né? Exatamente. Parece que a estratégia nos textos é usar o termo para devolver a acusação. Eles apontam para o Ocidente, Como assim? acusam os Estados Unidos, por exemplo, de serem o principal pilar do que os textos chamam de governo terrorista sionista em Israel. Usam esse termo bem carregado para descrever ações israelenses contra a Palestina. Entendi. Então o terrorismo para eles estaria também nessas ações de Estado que eles criticam. Parece que sim. E denunciam também a proteção que dão para membros do MEC, que os textos descrevem como um terrorista lá no Irã. Dão proteção nos Estados Unidos, na França, enquanto acusam o Irã de terrorismo. Essa inversão que você falou. Muda um pouco a perspectiva, né? E saindo da política, indo para cultura, direitos humanos, as críticas continuam. Continuam fortes. Falam que o Ocidente usa a liberdade como desculpa para ofender figuras religiosas, sabe, profetas. E mencionam queimar o Alcorão como islamofobia financiada por grandes empresas. Sim. E aí eles apontam o que veem como hipocrisia, né? Como assim? Bom, eles contrastam essa defesa da liberdade de expressão com, por exemplo, proibir ou restringir o véu islâmico do hijab na Europa, em universidades, espaços públicos. Ah, sim, lembro de ter lido sobre isso. Mencionam até um caso de violência física, uma mulher esfaqueada por usar o véu. E comparam isso com a obrigatoriedade do véu em outros lugares, que nos textos é descrita como uma forma de respeito à mulher. É um contraste direto. Entendi. E tem mais exemplos dessa suposta hipocrisia. Citam também a separação daquelas crianças migrantes das mães nos Estados Unidos. Ficavam em gaiolas, né? Nossa, isso foi muito noticiado. Pois é, e colocam isso ao lado da proibição de questionar o Holocausto na Europa, que eles veem como um limite à liberdade de expressão que o próprio Ocidente diz defender. É essa a contradição que eles apontam. Tá claro. E, diante de toda essa crítica, qual seria a alternativa que esses materiais apresentam? O que eles colocam no lugar?
A alternativa para eles é a civilização islâmica. E como eles definem isso? Bom, a base seria o monoteísmo, o Tawhid, a dignidade humana para todos, sem distinção de raça, gênero, nada disso, justiça, liberdade, e um conceito-chave é o jihad, Jihad? que geralmente associam à guerra, né? Sim, mas nos textos eles definem como uma luta em campos necessários, que pode sim incluir a guerra, mas por propósitos divinos, sabe? Diferente de guerras por poder ou corrupção que eles atribuem ao outro lado. Entendi a distinção que eles fazem. E argumentam que o sucesso rápido do Islã lá no início, científico, cultural, econômico, seria a prova de que esses ensinamentos funcionam. A visão final ali é que essa civilização ocidental que eles veem como materialista, imoral, baseada na opressão, ela estaria condenada ao fracasso. Tem até uma frase: o falso está destinado a perecer. Forte. E usa um exemplo do profeta Muhammad, a fuga de Meca, o retorno vitorioso depois de anos de luta, sacrifício como um modelo a seguir. Perseverança para alcançar a vitória dessa visão de mundo. Então, resumindo o que a gente viu nesses documentos, é uma crítica bem severa mesmo a traços históricos e atuais que eles atribuem ao Ocidente. E aí propõe a civilização islâmica como uma alternativa superior que vai prevalecer no final, mas não sem luta e sem sacrifício. É isso. Exatamente essa narrativa que os textos constroem. E só para reforçar, né? Toda essa nossa conversa foi em cima do que está escrito ali, das alegações e da perspectiva específica deles. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar que essa dicotomia toda dos textos levanta, né? Se a gente tem visões tão opostas sobre o que é uma civilização, sobre o valor dela, que critérios a gente deveria usar para avaliar o legado e o futuro de qualquer civilização? Fica aí a reflexão.